Olá, que Deus abençoe você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa formação teológica, ainda com essa matéria, esse módulo de panorama do Antigo Testamento. E estamos falando aqui sobre os profetas menores. Você teve aula aí dos profetas maiores, com o pastor Walter, e aqui estamos falando dos profetas menores. Ontem falamos de Sofonias e hoje nós vamos falar do profeta Ageu, profeta Ageu. Ageu é um profeta que profetizou, né, logo após o retorno do exílio babilônico. Nós vamos aprender um pouquinho sobre Ageu e a sua mensagem. O título leva o próprio nome, né, de Ageu, né, festivo. Ageu significa festivo, e ele vai profetizar mais ou menos na época ali de 520 antes de Cristo, né? Ele vai profetizar logo após o retorno do exílio babilônico, né? Alguns voltaram ali, e ele vai profetizar depois, com o objetivo de reanimar o povo que tinha voltado para reconstruir o templo, e também reanimar também os líderes judeus que estavam ali naquele meio. O versículo-chave aqui é Ageu capítulo 2, dois versículos 2, versículo 8 a 9. A palavra-chave aqui em Ageu vai ser a palavra reconstrução. Por quê? Porque Ageu, o propósito do livro de Ageu é justamente desafiar o povo, né, concernente à reconstrução do templo, e também alertar o povo em relação às suas prioridades, né? Qual que é a prioridade? A reconstrução do templo ou a reconstrução das suas próprias casas? É o que nós vamos ver aqui no livro de Ageu. Ele pode ser dividido aqui da seguinte forma: no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, vai falar ali sobre a repreensão pela desobediência, né, do povo. Por quê? Porque o povo estava ali para reconstruir o templo e a cidade, a prioridade era essa. E Ageu vai falar, repreendendo aquele povo, que eles estavam desobedecendo a Deus. O capítulo 1 ainda, do versículo 12 ao 15, vai falar sobre aqueles que atendem essa repreensão e a esse chamado de Ageu, né? Sobre aqueles que decidem obedecer à palavra de Deus, vindo do profeta Ageu, né? Que é um chamado a reconstruir ali o templo. E aí agora do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, fala da glória do segundo templo, né? Que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Do versículo 10 ao versículo 19, está falando ali de um povo impuro que deve ser purificado, né? Ageu vai trazer uma mensagem de purificação para aquele povo, e do versículo 20 ao versículo 23, que é uma mensagem para Zorobabel, que era o governante naquela empreitada. Contexto histórico aqui é que Ageu ele vai profetizar no momento onde todas as profecias de Jeremias, de Sofonias e de Abacuque haviam se cumprido. Jeremias é levantado como profeta, falou com aquele povo que eles deveriam se entregar à Babilônia. Aqueles que não se entregassem, se eles fugirem, seriam mortos. Se eles se rebelassem, seriam mortos. Então, as profecias de Jeremias, as profecias de Sofonias, as profecias de Abacuque vão se cumprir aqui. E o povo vai ficar 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. Estavam ali como consequência do pecado e da idolatria do povo. 70 anos depois, o Império Babilônico vai cair. Você pode ver isso lá no capítulo 5 de Daniel, quando tem um anjo escrevendo na parede, uma festa ali, escreve ali, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mediu Deus o teu reino e acabou. Pesado fosse na balança e achado em falta. E dividido foi o teu reino. Ali era Daniel falando com o rei Belsazar. Seu reino babilônico foi dividido e dado aos medos e aos persas. Ali começa o Império Persa, né? O Império Persa vai tomar o poder nessa época. E no ano 538 a.C., o rei Ciro, esse rei persa, vai proclamar o retorno dos judeus para sua terra. Diferente da Babilônia, que tinha essa política de escravizar os povos e levar para sua própria terra, a Pérsia era diferente. Ela permitia que os seus povos eles pagassem tributos, mas trabalhando nas suas próprias terras. Então o governo persa crescia, mas os povos voltavam para sua terra e eles ali pagavam tributo, pagando tributo, trabalhando e pagando tributo para o imperador. E em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 23, diz assim, que é quando Ciro ele se encarrega de enviar o povo novamente. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu,
me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Aqui é um decreto de Ciro, permitindo que o povo voltasse para Jerusalém para reconstruir a cidade. Aí, Esdras, no capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Praticamente as mesmas palavras ali de 2 Crônicas, certo? E quantos foram esses que voltaram do cativeiro babilônico depois desses 70 anos de escravidão? Mais ou menos 50 mil pessoas. Sob o comando de Zorobabel e debaixo também do sacerdócio do sacerdote Josué, eles vão voltar ali, tá? E vão o quê? Vão começar os trabalhos, para quê? Para fortificar novamente aquela cidade. Começam a reconstruir o templo. Esse era o objetivo. Mas eles não fizeram isso sem sacrifício. Muito pelo contrário, foi debaixo de grande oposição dos samaritanos, como você vai poder ver ali no livro de Esdras. Então, por causa dessa forte oposição, a expectativa dele de reconstrução do templo começa a cair. Aquela expectativa, aquela alegria, ela começa a dar lugar a um grande desânimo. Eles começam a desanimar, porque não somente por causa dos seus oponentes, por causa das dificuldades naturais, também por causa das políticas da Pérsia que iriam mudando em alguns momentos, recursos financeiros que estavam financiando a obra não chegavam mais, e por causa disso, o povo começa a cair em desânimo. Qual que era o objetivo? Ir para Jerusalém para edificar novamente o templo, mas eles começam a cair em desânimo. Deus havia enviado aquele povo para lá, permitido aquele povo voltar para lá, mas aquela obra começa a ficar paralisada. Ela vai ficar paralisada mais ou menos por 15 anos. A obra fica paralisada, mas o povo começa a construir e reconstruir suas próprias as suas próprias casas. O povo esquece o templo, a obra do templo, pelo qual era o objetivo que eles estavam ali, e eles se voltam para a reconstrução das próprias casas. E Deus não abençoou mais aquele povo. E aqui em Ageu, no capítulo 1, versículo 4 e 6, Deus usa Ageu e Zacarias, que era contemporâneo, para chamar a atenção desse povo em relação ao que era prioridade para eles dentro daquela empreitada. E no versículo 4 diz assim: porventura, é para vós mesmos que habitastes em vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, o recebe em saco furado. Aqui, Ageu está chamando a atenção do povo. Por quê? Porque eles se esqueceram da obra do templo e se voltaram para a reconstrução das suas próprias casas. E Ageu vai chamar a atenção quanto ao que é prioridade para eles aqui nesse momento. Era a obra de Deus ou a obra deles mesmos? Era enfeitar suas próprias casas e adornar suas próprias casas com mármore, com ouro e com pedras preciosas e deixar a casa de Deus em ruína? Ageu estava condenando a atitude deles em passar na frente do templo, nessa empreitada de construção da própria casa, e o templo de Deus está destruído. E Ageu, a mensagem dele é essa: olha, é por causa dessa atitude de vocês é que o orvalho não desce mais, é que o orvalho não chega mais. É por causa dessa atitude de vocês é que vocês recebem salário, mas colocam num saco furado. É por causa dessa atitude de vocês é que vocês semeiam, mas colhem pouco. É por causa dessa atitude de vocês. Por quê? Porque Deus não está abençoando o trabalho de vocês. Vocês trabalham, mas trabalham para o próprio sustento. Não trabalham pela causa de Deus. E aí, essa mensagem de Ageu e de Zacarias vai reanimar o povo.
eles retomam a construção do templo. Eles vão retomar a construção. E à medida em que a obra avança, Ageu continua entregando a sua mensagem. Entrega a sua mensagem a Zorobabel, ao sacerdote Josué. E ali no versículo 2 diz assim: então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Eles retomaram a construção, retomaram aquela obra, e em 516 a.C., a obra do templo foi concluída. E uma cena inusitada vai chamar a atenção, está registrada lá em Esdras, capítulo 3, versículo 11 e 12. Vai registrar a cena do templo sendo reconstruído e finalizado. Mas é interessante que quando eles retornam, esses 50 mil retornam da Babilônia para se estabelecer novamente ali em Judá, estão voltando ali dois grupos. O grupo dos jovens, que são aqueles que nasceram nesse período de 70 anos na Babilônia, e retornam também os idosos. Aqueles que viram o templo de Salomão, com toda a sua suntuosidade, todo aquele poder, com todo o seu brilho. E os velhos que tinham seus 80, 90 anos e que antes da destruição do templo viram o templo ainda de pé, agora, na hora que estão vendo o novo templo sendo levantado, eles vão lamentar e vão chorar. Eles vão lamentar por quê? Porque esse templo, essa casa que está sendo construída agora, não se compara ao templo que eles viram construído lá atrás, o templo em Jerusalém, que era o templo de Salomão. E eles vão lamentar, e eles vão chorar. E esse grupo de velhos, eles vão lamentar, porque eles vão comparar esse inexpressivo templo com aquele templo lá de trás. E os jovens que nasceram na Babilônia e não viram o primeiro templo, eles vão se alegrar. Por que eles se alegram? Porque eles estão vendo um templo de pé, um templo dedicado ao Senhor. E Ageu vai entregar sua mensagem nesse momento. Capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo para mim é muito claro, porque ele vai dizer assim: eu estou entregando tudo na medida para esse templo, para ser construído esse templo. O que eu entreguei para vocês é com esse material, é com esses recursos que vocês reconstruíram o templo. Se eu quisesse mais, eu teria entregado mais. Mas são com esses recursos que vocês reconstruíram esse templo. Por menor que ele seja, é o templo, é o novo templo que Deus permitiu que fosse construído. E aí no versículo 8 diz: é minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem o versículo 9, que é o versículo chave. A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é um ensino poderoso, porque Ageu está ensinando que a glória desse segundo templo, porque por menor que ele seja, por mais inexpressivo que pareça, é nesse segundo templo que Deus vai derramar uma glória maior do que o primeiro. Nesse segundo templo. E 520 anos depois, Jesus vai pisar nesse templo. Por mais que esse segundo templo foi restaurado por Herodes o Grande, por mais que esse segundo templo foi restaurado, é nesse templo, nesse segundo templo, pelos quais os velhos choraram e lamentaram a sua inexpressividade, é nesse segundo templo que Jesus vai entrar. É nesse segundo templo que Jesus vai expor a palavra ali com 12 anos aos sacerdotes. É nesse segundo templo que Jesus vai fazer milagres. É nesse segundo templo, na época desse segundo templo, em que Deus vai habitar com a sua presença novamente. Por quê? Porque o próprio Deus vai entrar nesse templo. O próprio Deus, Jesus, vai entrar e vai ensinar nesse templo. É por isso que Ageu diz que a glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Nesse segundo templo não se entregaram apenas sacrifícios. Nesse segundo templo a glória de Deus veio através da palavra de Deus. Em Ageu capítulo 2, versículo 11 ao 20.
Enquanto o povo oferece os seus sacrifícios no templo, Ageu vai entregar mais uma mensagem para esse povo. O templo está erguido. E aí Ageu vai questionar. Vai perguntar assim para os sacerdotes. Ageu vai chegar para os sacerdotes e vai perguntar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? O sacerdote responde: não. E disse Ageu: se alguém for contaminado pelo contato com corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo: sim, ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante do Senhor Deus, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece é imundo. Agora, pois, eu vos rogo considerar isto, desde esse dia diante, antes que se lançasse pedras sobre a pedra do templo do Senhor. Antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão e 20 medidas, e ainda somente 10, quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Versículo 18 diz assim: considerai, pois rogo, desde esse dia diante do Senhor, desde o 24º dia do quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerar essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Ainda, além disso, a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Ageu entrega a mensagem, ele faz um questionamento. Ele diz assim: se alguém que esteja puro toca em algo impuro, aquela coisa impura fica puro? E eles vão responder: não. Mas se alguém, sendo impuro, toca em alguma coisa pura, aquilo que está sendo tocado fica impuro? E eles vão responder: sim. E Ageu vai dizer assim: da mesma forma, aquilo que vocês, com a atitude impura de vocês sendo impuros, tocam e constroem algo puro, aquilo que vocês estão construindo, por mais puro que seja, se tornará impuro. Porque as mãos de vocês são mãos de gente impura. Por quê? Porque os pecados deles os tornavam impuros. E Ageu está dizendo aqui na sua mensagem: tudo que vocês construírem com essa mão de vocês impura, vai ser impuro. Mas considere, entenda, que vai chegar um dia, e ele começa a dar data, começa a dar dias e meses, e fala assim: considerar essas coisas, porque ainda há semente no celeiro, ainda há tempo de vocês se converterem, ainda há tempo de vocês purificarem as mãos impuras de vocês. E tudo aquilo que vocês tocarem a partir de agora, se vocês considerando isso, se arrependendo, se tornará puro. Ageu acredita. E Ageu prega essa mensagem de que haverá um dia em que tudo será purificado. E quando você entende ali, através do livro de Ageu, através do livro de Zacarias e Malaquias, também você percebe que há um tempo de preparação. Há um tempo onde Deus está preparando o seu povo, levantando profetas e apontando para um tempo futuro, onde os caminhos serão purificados e serão preparados para a vinda do Messias. Então, o que Ageu diz para eles é isso: olha, vocês construíram o templo, mas não adianta nada o templo ser construído e a glória dele ser maior do que a primeira, mas vocês permanecerem no pecado e sem arrependimento. Portanto, a atitude de vocês tem que ser transformada. Para quê? Para que o caminho do Senhor seja preparado. E essa é a mensagem que você vai ver também ali em Malaquias. Malaquias vai apontar lá para o final, nesse grande dia em que a glória da segunda casa será maior, mas que antes o caminho do Senhor será preparado. Quem é esse? João Batista, que vai vir com a sua mensagem, preparando o caminho do Senhor. E essa é a mensagem do livro de Ageu. Ageu vai terminar a sua mensagem falando para Zorobabel. Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transformarei o trono
dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gênios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um em plena espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor, tornar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Salatiel. Diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus pega aqui a figura de Zorobabel apontando para um tempo de salvação, onde ele traria alguém que traria salvação para aquele povo. E essa é a mensagem de salvação que é traga através de Ageu para Zorobabel, apontando para um reino messiânico, onde Deus estabeleceria o seu reino, onde a glória dessa segunda casa realmente seria maior do que a primeira. E essa é a mensagem de Ageu. Amanhã estaremos aqui mais uma vez com você no panorama do Antigo Testamento, falando ainda dos profetas menores. Que Deus te abençoe.